Presta muita atenção no que está acontecendo agora nos bastidores do Santos, porque a situação é muito mais grave, e ao mesmo tempo muito mais silenciosa, do que a maioria da torcida imagina. O Santos não venceu, o rendimento caiu, o Paulistão ligou o sinal de alerta. Mas mesmo assim, a diretoria tomou uma decisão que pode mudar completamente o rumo da temporada. E essa decisão passa por dois nomes, duas posições e um problema que o clube simplesmente não consegue resolver. Um volante e um ponta-esquerda. Pode parecer só mais uma notícia de mercado, mas não é. O que está acontecendo no CT Rei Pelé envolve pressão interna, cobrança direta do Vojvoda, negociações que travaram, valores considerados fora da realidade e um risco real de o Santos entrar no restante da temporada com o elenco incompleto. E o pior, isso tudo está sendo tratado em silêncio. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com outro santista. Rapa esse like agora, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega o vídeo para muito mais santistas que também querem saber o que está acontecendo no clube. Agora sim, segura comigo até o final, porque tem detalhe aqui que muita gente ainda não percebeu. O Santos terminou as últimas rodadas do Paulistão com apenas uma vitória. O desempenho não convenceu. O meio-campo não encaixou. E o ataque segue previsível, sem profundidade, sem velocidade e sem alguém que consiga quebrar linhas. Internamente, o diagnóstico é claro. O problema não está só dentro de campo. Está na montagem do elenco. Desde o início da janela, o Santos trabalha com duas prioridades absolutas. Um volante de força, que consiga dar equilíbrio, e um ponta-esquerda que traga velocidade e profundidade ofensiva. Essas duas posições viraram obsessão no planejamento do clube. Só que o problema é que, até agora, nenhuma das duas foi resolvida. E isso está começando a gerar desgaste. Vojvoda já deixou claro internamente que o time está jogando no limite do que consegue entregar hoje. O treinador entende que, sem essas duas peças, o Santos corre o risco de repetir erros recentes. Posse estéril, dificuldade de criação e dependência excessiva de jogadas individuais. E é exatamente por isso que o clube voltou com força total ao mercado. Mesmo com dificuldades financeiras. Mesmo com negociações frustradas. Mesmo com respostas negativas. O Santos não desistiu. Mas o caminho até aqui foi muito mais tortuoso do que parece nas manchetes. O primeiro alvo foi Felipe Loyola. Uma negociação longa, arrastada, cheia de idas e vindas, que consumiu tempo, energia e planejamento. No fim, não deu certo. O volante acabou reforçando o Pisa, da Itália. E o Santos ficou com o problema nas mãos. A partir daí, o clube passou a observar nomes do mercado sul-americano. Jogadores que cabem financeiramente, mas que exigem negociações complexas, intermediários, percentuais e tempo. E tempo é justamente o que o Santos não tem. Porque enquanto o mercado não anda, o campeonato anda. E o desempenho cobra. Só que se a situação do volante já preocupa, o cenário da ponta-esquerda é ainda mais delicado. O Santos perdeu Guilherme. Uma saída que abriu um buraco direto no setor ofensivo. Desde então, o clube vive uma sequência de novelas. Vitinho, Rony, Inestrosa, Michael, todos receberam contatos. Todos entraram no radar. E todos, por motivos diferentes, viraram negociações difíceis. Algumas travaram por valores. Outras por concorrência. E algumas por problemas que fogem completamente do controle do Santos. É aí que entra um nome que voltou a circular com força nos bastidores. Michael. Fora dos planos do Flamengo, o atacante segue sendo monitorado pelo Peixe. Existe interesse. Existe conversa. Existe vontade. Mas existe um obstáculo enorme. Uma pendência financeira entre o Flamengo e o jogador que, neste momento, impede qualquer avanço. Ou seja, o Santos quer, o jogador agrada, mas não pode agir. E enquanto isso, o tempo passa. E a pressão aumenta. Porque, paralelamente a tudo isso, o clube também observa possíveis saídas. Tiquinho Soares entrou no radar de Remo e Coritiba. Existe a possibilidade de rescisão. Existe a possibilidade de liberar espaço na folha. Mas cada saída também representa risco esportivo. E tudo isso acontece enquanto o torcedor olha para o campo e sente que algo está faltando. No próximo bloco, eu vou te mostrar por que a negociação com José Caicedo esfriou de vez, o que o Pumas pediu, por que o Santos recuou e o que Vojvoda pensa sobre as alternativas internas. Fica até o final, porque o que vem agora explica por que essa janela pode definir todo o ano do Santos.
Segunda notícia. O nome de José Caicedo surgiu nos bastidores como uma tentativa clara do Santos de resolver, de uma vez por todas, o problema do meio-campo. Um volante jovem, com rodagem internacional, força física e números considerados interessantes internamente. O primeiro contato aconteceu de forma discreta. Nada de proposta oficial. Nada de anúncio. A diretoria fez o movimento inicial apenas para entender valores, condições e modelo de negócio. E foi exatamente aí que a negociação começou a esfriar. O Pumas foi direto. A pedida assustou. Valores considerados altos demais para o atual momento financeiro do Santos. Não só pelo custo da transferência, mas pelo pacote completo: salários, luvas, comissões e gatilhos contratuais. Internamente, o entendimento foi claro. Com esse valor, o Santos consegue buscar outro nome no mercado. E essa frase mudou completamente o rumo da negociação. A partir daí, o clube recuou. Segundo a apuração, não houve avanço depois da resposta do time mexicano. Não por falta de interesse técnico, mas por uma decisão estratégica. O Santos não quer repetir erros recentes. Não quer comprometer o orçamento por um jogador que não é unanimidade absoluta. Caicedo agrada, mas não é tratado como peça indispensável. E isso pesa. O jogador tem contrato até junho de 2027, soma mais de 100 partidas pelo Pumas e tem mercado no México. O clube mexicano sabe disso. E por isso não faz questão de facilitar. Do lado do Santos, o pensamento é outro. O clube entende que precisa reforçar, sim, mas não pode entrar em leilão. Ainda mais depois de fechar com Gabriel Menino, que já consumiu parte importante do planejamento financeiro da janela. Com isso, a negociação esfriou. E hoje, a tendência é clara: Caicedo não será jogador do Santos nesta janela. Essa decisão, porém, não significa que o problema foi resolvido. Muito pelo contrário. A necessidade do volante continua sendo tratada como prioridade número 1. O que muda é o caminho. Internamente, Vojvoda entende que existem alternativas no elenco, mas nenhuma oferece o equilíbrio ideal. Há jogadores com boa saída, outros com força física, mas falta alguém que una as duas coisas. E isso impacta diretamente no funcionamento do time. O meio-campo do Santos hoje joga exposto. A defesa sente. O ataque recebe menos bolas em condição de finalizar. E o treinador sabe disso. Por isso, mesmo com o recuo na negociação com Caicedo, a busca segue ativa. O Santos monitora opções da América do Sul. Jogadores menos badalados, mas com perfil físico e custo mais acessível. Negociações mais silenciosas. Menos mídia. Menos pressão. Mas que podem avançar rapidamente se houver encaixe financeiro. Só que enquanto o volante não chega, outro problema cresce: a ponta esquerda. E esse problema começa a incomodar ainda mais do que o meio-campo. Porque não é apenas uma questão de reposição. É uma questão de modelo de jogo. Vojvoda utiliza a amplitude. Precisa de jogador que ataque o espaço, que puxe marcação, que dê profundidade. Sem isso, o ataque fica previsível. E hoje, o Santos sente exatamente isso. Com a saída de Guilherme, o setor ficou carente. O treinador improvisa, muda peças, tenta soluções internas, mas nenhuma entrega aquilo que ele idealizou no planejamento da temporada. Por isso, mesmo com tantas negativas, o clube insiste. Michael segue como possibilidade. Mesmo distante, o nome ainda circula internamente. A diretoria sabe que, se a pendência com o Flamengo for resolvida, o cenário muda rapidamente. O jogador agrada, tem velocidade, tem experiência e já demonstrou interesse em atuar no Santos em outros momentos da carreira. Mas, novamente, o Santos depende de fatores externos. E isso gera incômodo, porque enquanto o clube espera, o campeonato cobra. E o torcedor começa a perder a paciência. No próximo bloco, a gente vai entrar no ponto mais sensível de tudo isso. As possíveis saídas, o clima no elenco, a situação de Tiquinho Soares, o caso Bilal Brahimi e o impacto direto dessas decisões no rendimento do time. E no meio disso tudo, existe um nome que virou símbolo da pressão atual: Lautaro Dias. Segue comigo, porque agora a conversa fica ainda mais pesada. Terceira notícia. Enquanto a diretoria corre atrás de reforços, o outro lado da moeda começa a pesar dentro do CT Rei Pelé. Porque contratar não é o único movimento que o Santos avalia. O clube também precisa liberar espaço. Na folha salarial. No elenco.
e principalmente no ambiente interno. E é aí que começam os ruídos. Tiquinho Soares passou a ser assunto nos bastidores. Clubes como Remo e Coritiba demonstraram interesse. Existe conversa. Existe possibilidade de rescisão. Nada definido, mas o cenário é real. A permanência do atacante deixou de ser certeza. Internamente, a avaliação é que o custo é alto para o retorno técnico apresentado até agora. E em um elenco curto, qualquer salário pesado pesa ainda mais. A possível saída de Tiquinho não seria apenas uma decisão esportiva. Seria financeira. Seria estratégica. E, acima de tudo, arriscada. Porque abrir mão de um centroavante experiente no meio da temporada exige convicção. E convicção é justamente o que o Santos tenta construir. Outro nome que segue fora dos planos é Bilal Brahimi. Mesmo com contrato até o fim de 2026, o atacante não vem sendo relacionado. A situação é clara. Hoje, ele não faz parte das escolhas de Vojvoda. O clube avalia possibilidades: empréstimo, rescisão, ou até composição em outra negociação. Mas manter o jogador sem utilização virou um problema interno. Tudo isso acontece enquanto o clima no elenco começa a sentir a pressão externa. As arquibancadas já não têm paciência. As redes sociais fervem. E cada erro em campo vira amplificado. É nesse contexto que surge o caso mais simbólico do momento: Lautaro Dias. O argentino vive talvez o período mais delicado desde que chegou ao Santos. Perdeu gols importantes. Falhou em jogos decisivos. E passou a ser alvo direto da torcida. Vaiado na Vila. Questionado nas redes. Pressionado a cada toque na bola. O peso aumentou. E isso é perceptível. Contra Palmeiras e Guarani, as chances desperdiçadas marcaram negativamente. No clássico contra o Corinthians, o cenário foi ainda mais duro. Lautaro foi vaiado desde o anúncio da escalação. E mesmo assim, entrou em campo. Um sinal claro de que o técnico não o abandonou. Internamente, Vojvoda segue dando respaldo ao jogador. A comissão técnica entende que o atacante ainda pode render. Que falta confiança. Que o problema é emocional, não técnico. Mas futebol não espera. E a paciência da torcida tem limite. O detalhe que chama atenção é que, mesmo sob pressão, o treinador não mudou sua postura. Lautaro continua sendo opção. Continua treinando entre os titulares. Continua fazendo parte do planejamento. Isso diz muito sobre o momento. Mostra que Vojvoda enxerga algo que o torcedor ainda não vê. Ou então que ele simplesmente não tem alternativas melhores no elenco. E essa dúvida pesa. O próximo jogo, contra o Red Bull Bragantino, surge como um divisor de águas. Curiosamente, é justamente contra o Bragantino que Lautaro teve sua melhor atuação com a camisa do Santos. Gol. Assistência. Boa movimentação. Foi ali que a torcida começou a acreditar. Agora, meses depois, o cenário é completamente diferente. O atacante soma quase 20 partidas. Poucos gols. Nenhuma participação direta em 2026. E uma pressão que cresce a cada rodada. Uma boa atuação pode mudar tudo. Uma atuação ruim pode empurrar de vez o jogador para o fundo da fila. É nesse ambiente pesado que o Santos tenta se reorganizar. Entre reforços que não chegam, negociações que travam, saídas que geram risco, e um elenco que sente o momento. No próximo bloco, eu vou te mostrar o que está por trás de todas essas decisões, o impacto direto no restante da temporada e por que essa janela pode definir o ano inteiro do Santos. Fica até o final, porque agora vem a parte mais importante de todas. Quarta notícia. Tudo o que está acontecendo agora no Santos aponta para uma verdade que muita gente ainda não quer admitir. Essa janela de transferências não é apenas mais uma. Ela pode definir o ano inteiro do clube. O Santos entra em 2026 tentando se reconstruir, tentando reencontrar estabilidade, tentando montar um time competitivo sem comprometer ainda mais suas finanças. Mas o futebol não aceita meio termo. Ou você resolve os problemas, ou eles voltam em forma de crise. Hoje, o cenário é claro. O Santos precisa de um volante. Precisa de um ponta-esquerda. E precisa disso com urgência. Não por capricho, mas por necessidade tática. Sem essas peças, o time fica previsível. O meio-campo sofre. A defesa se expõe. E o ataque depende de lampejos individuais. Vojvoda sabe disso. A diretoria sabe disso.
Mas o mercado não perdoa. Quando o clube não tem poder financeiro, cada negociação vira um teste de paciência. Cada pedida vira um obstáculo. Cada negativa pesa. E o torcedor sente que o tempo está passando. A negociação com Caicedo mostrou isso. O interesse existiu, mas o custo foi considerado inviável. E o Santos recuou. Uma decisão responsável financeiramente, mas arriscada esportivamente. O caso Michael mostra outro problema. O clube quer, o jogador agrada, mas depende de uma pendência que foge completamente do controle do Peixe. Enquanto isso, o elenco segue curto. As opções são limitadas. E o treinador precisa improvisar. As possíveis saídas, como Tiquinho Soares e Bilal Brahimi, mostram que o clube tenta reorganizar a folha. Mas cada saída também significa menos alternativas, menos margem de erro e mais pressão sobre quem fica. No meio disso tudo, Lautaro Dias virou o símbolo do momento. Um jogador pressionado, cobrado, mas ainda respaldado internamente. O jogo contra o Bragantino pode ser uma virada, ou pode aprofundar ainda mais a crise individual do atacante. E tudo isso acontece enquanto o Paulistão segue, enquanto os pontos vão sendo disputados, enquanto a tabela não espera. O Santos vive hoje em um equilíbrio perigoso, entre a responsabilidade financeira e a necessidade esportiva, entre o planejamento e a urgência, entre a paciência e a cobrança. E a pergunta que fica é simples, mas pesada. O Santos vai conseguir fechar essa janela com as peças que precisa? Ou vai mais uma vez empurrar problemas para frente? Porque a conta sempre chega. E quando chega, geralmente chega dentro de campo. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Santos precisa contratar imediatamente um volante e um ponta-esquerda, mesmo com dificuldades financeiras? Ou você acredita que dá para seguir com o elenco atual? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu quero ler todos. E antes de sair, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com outro santista. Rapa esse like agora, porque isso ajuda demais o YouTube a entregar esse conteúdo para mais santistas que precisam ficar por dentro do que está acontecendo no clube. Quanto mais like, mais entrega. Quanto mais entrega, mais gente informada. E quanto mais gente informada, mais forte fica a torcida. Se você ficou até aqui, muito obrigado. E segue ligado, porque qualquer novidade, bastidor ou decisão interna do Santos, você vai saber primeiro aqui. Até o próximo vídeo. Santos é raiz, é falado com ritmo animado. Hey, hey, hey. Santos raiz, notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração.